Bom dia, uma sexta-feira abençoada para todos nós. Eu quero compartilhar nesse manhã uma porção da palavra de Deus sobre fé e obediência. Gênesis, capítulo 6, verso 9, 13, 14 e o 18 e também o capítulo 7, verso 5. Diz assim sobre Noé. O capítulo 6, verso 9, fala sobre a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e diz que Noé andava com Deus. E o verso 13 fala sobre o ouvir, né? A nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 cita essa palavra. E Noé, ele ouviu a palavra de Deus. Diz aqui no 13, então disse Deus a Noé que ele tinha resolvido dar cabo de toda a terra, mas que ele achou graça aos olhos de Noé. Era o único no meio daquela geração perversa que andava com Deus, que ouvia Deus e obedecia a sua palavra. E agora Deus está dando aqui um comando para Noé, fazer a arca, porque vai vir um grande dilúvio. E Noé ouviu a voz do Senhor, né? Ele ouviu, creu e fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. O ouvir, ele é muito importante, de ouvir o que Deus está falando. Por isso que a nossa fé ela vem pelo ouvir. Quanto mais você ouvir esta palavra e praticar, você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida. E o verso 9, né? Aliás, o verso 13, Noé ele ouviu e fez tudo conforme o Senhor tinha lhe ordenado. Noé ele foi fiel, obediente a Deus. Em Apocalipse, no capítulo 3, o verso 11, diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Noé, apesar de viver no meio de um povo, né, que não tinha temor a Deus, mas ele se conservou fiel a Deus. Já pensou no meio de muita gente, de todo mundo assim, que estava tudo se corrompendo, mas Noé, ele resolveu. E a palavra de Deus diz assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa palavra foi para Noé e é para mim e para você também hoje. Apocalipse 3:11. Noé, ele obedeceu. Obedecer é bem melhor do que sacrificar. Lá em 1 Samuel 15, verso 22, na parte B, diz que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Noé, ele obedeceu, foi bem melhor do que sacrificar, porque os outros sacrificaram, que morreram todos. Mas Noé, o Senhor disse para Noé que ele e a sua família e os animais que ele enviaria sobre a arca seriam salvos. E aí agora, no capítulo 7, verso 5, Deus ele manda um comando para Noé. Depois que está tudo prontinho, o Senhor fala assim para Noé: Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, toda a tua família. Hoje nós estamos como Noé, lutando pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, no meio de uma geração perversa. Como estava lá naquela época, hoje não é diferente. Se você olhar ao seu redor, você vai ver quantas coisas que não agradam a Deus está acontecendo. E Noé, ele entra na arca. Entrou Noé na arca, né? No capítulo 7, o verso 1 diz aqui que Deus disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, né? E Noé obedeceu o comando do Senhor. E no capítulo 8, no verso 15, estou aqui com a minha Bíblia, estou meditando nesta manhã e resolvi passar para você também. É o capítulo 8, verso 15 e o 16. Olha o que o Senhor disse aqui.
Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Noé esperou o comando de Deus mandar que ele entrasse na arca e aguardou o comando de Deus mandar que ele saísse. Apesar de a arca já ter pousado lá no Monte Ararat, de já estar a terra sequíssima, mas ele não foi saindo como a gente vê quando o navio chega. É mais quem quer sair primeiro, né? Tudo desordenado. Nós vemos também nos aviões, quando aterriza, ainda bem não está aterrissando, o povo já quer tirar cinto de segurança, já quer sair. Mas Noé, ele dá um exemplo aqui muito maravilhoso para nós. Nós temos que esperar com confiança e paciência no Senhor. Noé, ele foi além do homem fiel, né, um homem de fé, com obediência, e ele teve a paciência de esperar a ordem de Deus, assim como o Senhor mandou que ele entrasse, ele esperou que o Senhor mandasse ele sair, né? Quem tem juízo obedece. E aí o Senhor manda que ele saia da arca, porque a arca ela foi destinada a ser um abrigo, não um lar. E nós estamos aqui nesta terra também somente de passagem. Não é o nosso lar celestial. Nós sabemos que os nossos dias aqui na terra são poucos, comparado o que nós iremos passar na eternidade. Nosso lar é celestial. Que você fique com essa palavra nesta manhã, que você medite na palavra de Deus, faça como Noé. Ouça a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando à sua igreja, a igreja que é você e sou eu.